Muito boa tarde. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anuncia dentro de momentos ao país, num comunicado à nação, as datas da realização das eleições legislativas e presidenciais de 2021. E a iniciar este Jornal da Tarde já temos em direto, a partir da Presidência da República, a jornalista Maria de Jesus Lobo. Boa tarde, Maria de Jesus Lobo. Tudo a postos para o anúncio da data das próximas eleições em Cabo Verde? Boa tarde, Carlota Barbosa, e boa tarde também para si lá em casa. Exatamente, está tudo a postos. Estamos aqui do Palácio da Presidência da República para uma emissão especial em direto para o Jornal da Tarde. O Presidente da República vai, portanto, aqui do Presidente, anunciar a data das eleições, portanto, legislativas e presidenciais. Nós recordamos aqui que o Presidente da República já tinha auscultado o Conselho da República, os partidos políticos e outras entidades para depois marcar estas datas legislativas e presidenciais. Portanto, hoje ele vai anunciar a sua decisão, e vai também certamente falar dos fatores que pesaram nesta ponderação. Portanto, daqui a pouco vai entrar o Presidente da República na sala para fazer essa comunicação à nação. Penso que o Presidente da República já está na sala e eu vou passar o som ao púlpito para que o Presidente faça a sua intervenção. Muito boa tarde a todos. Cabe ao Presidente da República, nos termos constitucionais, marcar as datas para eleições de deputados da Assembleia Nacional e para Presidente da República. Depois de ter ouvido, como é exigido, todos os partidos políticos registrados no Tribunal Constitucional, e ouvi sucessivamente o Partido Social Democrático, PSD, o Partido Popular, PP, também ouvi a União Cabo-Verdiana Democrática e Independente, o CID, Independente e Democrática, aliás, o CID, ouvi o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, e, por último, o Movimento para a Democracia, MPD. Também reuni, para o efeito, o Conselho da República, igualmente por imposição jurídica. Procurei ouvir entidades ligadas ao processo eleitoral, sua organização, acompanhamento e fiscalização. Ouvi os principais responsáveis da DGAP, Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, e uma delegação da Comissão Nacional de Eleições, chefiada pela sua Presidente. Mas também ouvi, por minha iniciativa, a opinião técnica de alguns juristas cabo-verdianos reputados. Também registrei vozes e mensagens de personalidades, de cidadãos e instituições sediadas nas comunidades no estrangeiro, portanto, da diáspora cabo-verdiana. Com estas audições, eu tive que ponderar alguns elementos que me pareciam fundamentais. Desde logo, o quadro constitucional e legal vigente em Cabo Verde, concretamente os dispositivos da Constituição da República e do Código Eleitoral. Mas também ponderei, facto que me foi trazido para avaliação por partidos políticos,
por conselheiros da República, por vozes das comunidades e também da Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, ponderei a circunstância de haver, particularmente no estrangeiro, atrasos no processo de recenseamento de cidadãos cabo-verdianos interessados em proceder ao seu registro eleitoral. Também pude avaliar e ponderar posições diferenciadas, muito diferenciadas, sobre a data mais adequada para as eleições legislativas e presidenciais, que se registaram numa reunião do Conselho da República entre os conselheiros, mas também entre os partidos políticos. Ponderei uma outra circunstância, que foi a de procurar, se possível, que a data das eleições, nomeadamente das legislativas, são as primeiras a serem realizadas, que a data fixada pudesse contender com datas de celebrações religiosas, que são eventos religiosos nas quais participa uma grande maioria dos cabo-verdianos, nomeadamente as celebrações que têm a ver com a Páscoa e com a Semana Santa. Ponderei igualmente diferentes interpretações articuladas do quadro legal. Também a evolução da pandemia, dentro daquilo que é possível prever, em particular nos países de acolhimento dos cidadãos cabo-verdianos, isto é, nomeadamente nos países europeus, nos Estados Unidos da América e também em alguns países africanos. E pensando nisso, ter em conta eventuais ou quase seguramente restrições de circulação nesses países enquanto durar, digamos, uma segunda vaga da epidemia, e restrições essas que podem, inclusivamente, ter impacto no exercício do direito de voto. Concretamente, a possibilidade de exercício do voto fora das missões diplomáticas ou dos serviços consulares de Cabo Verde nesses países. E também ponderei um princípio que é fundamental, que é o princípio da estabilidade dos mandatos, seja o mandato dos deputados, do Governo e também do Presidente da República. E ponderando tudo isso, eu decidi marcar a data das eleições legislativas para deputados da Assembleia Nacional para o dia 18 de abril próximo e as eleições presidenciais para o dia 17 de outubro do corrente ano. E com isso pretendo, entre outros objetivos, outras metas, permitir ainda com algumas limitações de tempo e limitações impostas pelas orientações dos países de residência dos nossos concidadãos, o recenseamento do maior número possível de nossos concidadãos. Não será muito tempo a mais, mas serão umas semanas. Para isso, apelo também ao recenseamento dos cabo-verdianos, até o limite onde isso possa ser feito, de acordo com a lei, e, posteriormente, o apelo ao voto, como expressão de participação democrática dos cidadãos. E também
insto as autoridades cabo-verdianas que, face ao atraso que registra no recenseamento, a que acelerem os procedimentos e tudo façam para que o pouco tempo disponível para se ainda recensearem cabo-verdianos seja aproveitado para este efeito. Portanto, essa é a declaração que eu tinha feito, que eu gostaria de fazer a todos os cabo-verdianos. Portanto, eleições legislativas 18 de abril, eleições presidenciais 17 de outubro. Muito obrigado. Portanto, acabamos assim de ouvir a comunicação que o Presidente da República, portanto, já acabou de dizer, a data das eleições legislativas e presidenciais. Nós vamos aqui somente colocar uma pergunta ao Presidente da República. Senhor Presidente, portanto, parece que cumpriu o que já tinha dito, que não ia passar nem mais um dia acima de 20 de outubro, que é o final do mandato. Portanto, elencou aqui as razões que pesaram na sua ponderação. Como é que explica, portanto, 18, portanto, ficam 2 dias, portanto, para o final do seu mandato? 18, a presidenciais. Presidenciais, sim. Sim, eu sempre afirmei e continuo a afirmar que tudo faria e gostaria de não exercer, de prolongar o meu mandato. Aliás, invoquei aqui o princípio da estabilidade dos mandatos. Mas ponderando este conjunto de fatores, nomeadamente o fator da necessidade de um mínimo de tempo acrescido para o recenseamento dos cidadãos cabo-verdianos no estrangeiro. Houve muitos apelos públicos e até particulares, recebi muitas mensagens e apelos de cidadãos no exterior reclamando o tempo para o recenseamento. O que queria dizer que a primeira data possível nos termos legais, a data seria 21 de março, porque a lei eleitoral diz que as eleições legislativas têm de ser marcadas entre 30 dias antes e 30 dias depois do termo de mandato dos deputados. Portanto, isto daria entre 20 de março a 20 de maio. Isto eu poderia marcar 21 de março, como creio poderia marcar uma data próxima de 20 de maio. Mas sendo 21 de maio, o termo do recenseamento seria 15 deste mês, se não me engano, 15 de janeiro, isto é, seria daqui a 3 dias. Com esses atrasos, quer dizer, poderia haver muita gente interessada em recensear que não pudesse fazer. Maio, pareceu-me também que haveria mais tempo para isso, mas seria alongar demais a marcação de datas presidenciais e com a exigência constitucional de respeitar 180 dias para as presidenciais, isso implicaria a prorrogação do mandato do Presidente, contando com tudo, por mais de mês e meio, quase atingir 2 meses. As datas posteriores a 21 de março seria o 28 de março, que, se não me falha a memória, é uma data religiosa importante para uma boa maioria dos cabo-verdianos. Segue-se 4 de abril, que é a Páscoa. E depois haveria o 11 de abril. O 11 de abril implicaria que, nos termos legais, havia um tempo de campanha eleitoral, o tempo de campanha coincidiria, boa parte desse tempo de campanha, com a Semana Santa. E, portanto, a seguir viria o 18 de abril, que não implicaria, aplicando a regra dos 180 dias, ainda permite eleições presidenciais antes do termo do mandato do Presidente da República. Naturalmente, que me pode dizer que são poucos dias, e, eventualmente, se houver um segundo sufrágio, isso iria implicar
digamos, uma pequena prorrogação do mandato do Presidente. Mas, digamos, esse foi o jogo de articulação entre discussões legais e estas ponderações que me pareceu mais razoável, mais equilibrado para o Presidente da República, que deve, no respeito das disposições vigentes, encontrar a solução mais adequada possível. Naturalmente não haverá datas ideais, datas ótimas, e eu confesso que a reunião do Conselho da República e as vozes da diáspora levaram-me, digamos, a ajustar algumas ponderações que eu tinha feito inicialmente. Nós agradecemos ao Presidente da República. Nós, portanto, aqui em direto, vamos, portanto, terminar aqui a nossa emissão em direto. Só temos direito a uma pergunta em direto, portanto, pedimos a compreensão do Sr. Presidente da República e depois também para si lá em casa. Portanto, são estas as considerações que ficaram, portanto, as datas relativas 18 de abril e as presidenciais 17 de outubro, a 3 dias antes do final do mandato do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Portanto, continuação de muito boa tarde. Carlota Barbosa. Muito obrigada, Maria de Jesus Lobo. Portanto, já estão marcadas as próximas eleições legislativas e presidenciais em Cabo Verde.